Olá, pessoal. Estamos começando hoje o nosso podcast sobre o direito de greve e a função social dos sindicatos. E hoje nós estamos com um convidado super especial que vai fazer parte dessa conversa, junto com a professora Roberta Dantas, que é professora aqui da casa e que também vai abrilhantar o nosso bate-papo de hoje. E nós estamos hoje com o convidado especial, como eu acabei de dizer, que é o professor Zé Cláudio, né, Monteiro Brito Filho, não é isso? E hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão importante que é o tema que vai falar sobre greve. E greve é algo que hoje nós estamos passando no serviço público, a gente está aí ouvindo direto sobre essas questões, e muitas pessoas, e até os próprios alunos do curso de Direito, e a nossa sociedade que está aí inscritas no canal, né, e vem querendo saber e, logicamente, querendo conversar sobre esse tema tão importante. E a gente trouxe alguém importantíssimo da área, que já fala há muito tempo sobre isso, que é o professor Zé Cláudio, para comentar com a gente sobre esse tema tão importante, que é o tema de direito de greve. E a gente vai dividir esses momentos aqui, esse bate-papo nosso, em dois momentos. Primeiramente, a gente vai trazer a relevância do direito de greve, a greve em relação aos sindicatos, qual é a função social dos sindicatos em relação à greve e a diferença, se há diferenças, quais são essas diferenças entre o direito de greve em relação ao empregado seletista e o direito de greve em relação ao empregado estatutário. E aí a gente começa abrindo com o professor Zé Cláudio e ele já se apresenta e já começa esse pequeno bloco que a gente vai fazer dessa rodada de conversa. Professor, fique à vontade, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bem, eu sou o Zé Cláudio Brito, eu já atuo na área do direito sindical há muitos anos. A minha formação, na verdade, na pós-graduação foi em direito sindical, embora hoje em dia eu não lecione mais, leciono filosofia política, mas o meu mestrado e meu doutorado foi em direito sindical. Na verdade, meu mestrado eu trabalhei com sindicalização do serviço público, que é o tema que a professora Roberta vai discutir, né? E no doutorado eu trabalhei com a questão da comissão de empresa e acabei, no final dele, lançando um livro que agora já vai para a 10ª edição, deve ser lançado em setembro, no evento da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então já fica todo mundo convidado para o evento e para o lançamento da 10ª edição. Então, o sindical é um tema que sempre me apaixonou, né? E vai ser um prazer conversar com vocês a esse respeito. Roberta, a senhora pode também se apresentar, falar sobre a sua atuação em relação aos sindicatos. Então, meu nome é Roberta Dantas, sou professora da Estácio, né? E também advogada de entidades sindicais de servidores públicos federais no estado do Pará e Distrito Federal, Sinasef e Sinditifes. Então, nós representamos sindicatos técnicos administrativos das universidades, que é Unifespa, UFOPA, UFRA e... esqueci outro. E do Sinasef, que é o antigo Cefet, que hoje é o Instituto Federal de Tecnologia do Estado do Pará, que envolve docentes de nível superior, técnico, tecnológico e técnicos administrativos também. Então, nesse momento, inclusive, ambas as categorias representadas pelos sindicatos pelos quais eu atuo estão em greve, né? A greve, inicialmente, ela vem de um processo que já decorre de 2 anos de tentativa com negociação do governo, e como é uma greve que abala basicamente a educação pública, é um movimento que tem tido uma certa repercussão no seio da sociedade em razão da discussão sobre a essencialidade ou não da prestação desse serviço. Então, eu vou colaborar com um pouco da minha experiência nessa área, né? Claro, submetida à experiência do professor José Cláudio, e estou à disposição. Professor Zé Cláudio, então, faça aqui alguns adendos para a gente sobre essa questão do direito de greve e essa função social que os sindicatos têm, né, nesse sentido de deflagrar greve. Como é, o que o sindicato, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo não entendem como é que essa greve ela começa a funcionar. Né? Como é que, o que os empregados eles começam a reivindicar para que possa acontecer esse momento, né, onde eles procuram seus direitos, reivindicar os seus direitos? Tá. Bem, a greve ela deve ser entendida a partir de 2 concepções, né? Existe uma concepção mais ampla, que chamam de político-trabalhista, em que a greve é um direito dos trabalhadores, eles exercitam a partir dos interesses que eles resolvam defender.
tá? Não é um modelo que o Brasil adote, não é o modelo da Organização Internacional do Trabalho. Mas é aceita, por exemplo, na França, que aceita a greve política, ela é aceita na Alemanha, que aceita a greve de solidariedade. O Brasil não. O Brasil adota o que se chama de concepção econômico-profissional, que é a concepção da OIT. Então, para nós, greve é uma cessação coletiva da prestação de serviços para reivindicar a melhoria ou manutenção de condições de trabalho. É isso que se faz no Brasil. Não se faz greve, eu ia dizer greva, mas greve como verbo é só no Pará, né? Nós temos grevar. Fora do Pará é fazer greve. Então, não se faz greve no Brasil sem ser para reivindicar a melhoria e manutenção de condições de trabalho. Me parece, por exemplo, entrando na questão da professora Roberta, é o que está sendo reivindicado pelos servidores públicos federais que estão em greve. Eles querem a melhoria de uma determinada condição de trabalho. Tá? Bem, essa concepção é a concepção que o Brasil alberga, tá? Não porque isso esteja claramente descrito no artigo 9º da Constituição da República. Qualquer das concepções poderia ter sido adotada lá. Na verdade, é uma tradição que nós tenhamos a greve como direito e não como liberdade. Para haver greve política, tem que ser a greve como liberdade. E foi o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Tá? É por isso que nós temos no setor privado uma lei de greve, que é a número 7783, de 1983, de 85, eu acho. Tá? 89, né? 89. Primeira lei trabalhista de relações de trabalho depois da Constituição de 88, 5583 de 89. Muito bem, professora Angélica. Eu não sou muito bom de data, não. Não, mas a grande questão da greve no Brasil é que a greve nós não temos uma prática no setor privado nos últimos anos que faça com que as greves gerem a eficácia que ela deveria ter, né? A greve ela não é uma coisa que se faça para reivindicar questões banais. Walter Barelli, que não é do tempo de vocês, foi ministro do Trabalho do Itamar Franco em 94 até 94, e antes disso foi coordenador nacional do DIEESE, definiu bem o que é a greve do ponto de vista sociológico. A greve é um grito de dor. Então eu não faço a greve porque eu quero, eu faço a greve porque eu preciso. E ela é o principal instrumento de autotutela dos trabalhadores. Tá? Deve ser entendido como um fenômeno extremamente importante e no Brasil como um direito extremamente importante, embora no setor privado ele esteja, de certa forma, abandonado por conta de ter sido um instrumento banalizado nos últimos anos. E assim, professor, a greve a gente sabe que muitas das vezes a causa ela é sempre salarial, né, por conta do salário. Mas existe alguma outra forma, por exemplo, que esse empregado ele possa reivindicar esse direito de greve por outras situações, não só pela questão salarial, mas por outros motivos, vamos dizer que não seja só salarial? Não, os trabalhadores podem reivindicar a greve para qualquer condição de trabalho. Tá? Eles só não podem, na verdade, os trabalhadores só não podem fazer greve pela 7783, que é a lei de greve do setor privado, tá? Quando esse movimento quando o conflito já foi pacificado, a não ser que não se cumpra aquilo que foi pactuado para que o conflito fosse pacificado, ou quando as condições de trabalho se alteram tanto que justifica. Então, um exemplo, imagina que nós pactuamos um reajuste de salário e fixamos uma nova negociação, a data base para daqui a um ano. E em 6 meses vem uma hiperinflação. Essa hiperinflação corrói o poder de compra dos salários, já justifica. Ou então vem uma modificação legal que torna uma condição de trabalho insustentável. Os trabalhadores podem, mesmo no curso de um contrato coletivo ou de uma situação pacificada, fazer a cessação coletiva. Então, a greve é a qualquer momento, desde que o conflito não esteja previamente pacificado. Eles podem exercitar para qualquer condição de trabalho, não precisa ser só por salário. É claro que salário é sempre, ou as verbas de natureza econômica, elas são as principais, mas elas não são as únicas que podem ser objeto de reivindicação e de uso da greve. Professora Jéssica,
senhor falou em banalização da greve. O senhor pode nos exemplificar o que seria? No setor privado, no setor público aconteceu uma coisa parecida, né? Embora cada um tenha a sua versão. No setor privado, a lei de greve anterior a 7783, ela prescreveu o seguinte, que havendo a greve e tendo ocorrido um ajuste parcial ou integral em relação às reivindicações, os dias de salário eram devidos. Isso fazia com que algumas greves se eternizassem. O setor privado, ao contrário do setor público, ele é muito maleável. Então, os tomadores de serviço se acostumaram a ter essa cessação coletiva de trabalho como parte da sua atividade empresarial. E eles começaram a desenvolver estratégias para suportar a cessação coletiva de trabalho, mesmo que ela tivesse uma intensidade moderada. Eles só não conseguiam suportar quando a greve era total. Tá? E isso fez com que a greve, de certa forma, fosse banalizada. Em alguns aspectos, em alguns momentos, as greves chegaram a durar 50, 60 dias. E aí o empregador acaba adotando uma estratégia. E tem um outro problema, que o serviço público aí ainda não sofre. No setor privado, o modelo ultrapassado de organização sindical transformou os sindicatos, agora todos, em sindicatos que não têm força alguma. Os últimos grandes sindicatos que nós já tivemos no Pará, o sindicato dos urbanitários, o sindicato dos metalúrgicos, eles não têm mais a força que eles tinham na década de 90, por exemplo. Uma greve na década de 90 dos metalúrgicos parava todo o setor, né, aqui no Pará. Uma greve dos urbanitários, de Celpa, de Cozampa, parava completamente a empresa. Era uma adesão espontânea de quase 100%. Isso não existe mais. Não existe mais os metalúrgicos de São Bernardo. Quando eles conseguem fazer uma paralisação, é uma paralisação parcial e sem efetividade alguma. Isso é por conta do modelo que já se esgotou, o modelo da unicidade. O serviço público, me parece, doutora Roberta, ainda não sofre com isso. Tá? Mas o setor privado, esse esgotamento já foi. Então, o modelo ruim acabou contaminando o principal instrumento. Professora, justamente o que a gente estava conversando antes da sua chegada, que eu e a Roberta estava falando justamente dessa questão de que não há, por exemplo, toda essa aderência que deveria ter a questão da greve, falando na questão do sindicato do servidor estatutário, né? E era como ela estava dizendo, o que acontece com tudo isso é que a gente tem que uns colocam a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Garante os direitos para que toda a categoria consiga ter, e eles que ficam numa situação difícil, porque nem todos pararam, né? Pararam a minoria, mas vão conseguir os direitos daquela categoria profissional. Né? Roberta, tu podia dar agora uma continuidade disso aqui, que isso é importantíssimo falar Então, sobre. essa é uma discussão muito polêmica, né? A gente tem vários debates a respeito disso. A gente considera, no âmbito do serviço público, três, vamos dizer assim, situações que levam a essa fragilidade do sindicato hoje. E aí eu vou falar só pelo Serviço Público Federal. Existe uma discussão a respeito da teoria da mobilização. Se, com o aperfeiçoamento desse suposto Estado Democrático de Direito, né, essa sensação de constitucionalidade dos direitos instituídos de forma formal, se isso dá uma sensação de que os direitos só devem ser exercidos, não precisam ser exercidos dentro de uma atividade política em razão de haver uma norma que já prevê aquele direito. Então, o que a gente ouve? Mas isso já é meu direito. No caso da greve, a greve já é um direito. Ok, a greve é um direito, mas quando a gente chega para discutir um momento de mobilização, que no caso do servidor público, o chefe dele, em âmbito estadual, são os representantes institucionais, são os reitores, né? E a nível federal, apesar de se justificar pela independência financeira e administrativa das autarquias, o próprio governo federal, através do presidente, que acaba delegando vários poderes, através do poder regulamentar, o fato é que eles também exercem uma atividade de gestão se equiparando ao empregador. Então, por esse interesse de o direito está lá, eu tenho o direito de grevar. Ok, eu tenho o direito de grevar. Como tem também na Constituição, o direito de ter o reajuste salarial linear numa data básica, conforme o artigo 37, parágrafo 10º da Constituição, só que os direitos estão lá, formalmente. Materialmente, não.
Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de greve, hoje existe uma greve deflagrada desde o dia 3 de abril, no caso dos técnicos da universidade, e desde o dia 16 para o Instituto Federal, mas ela decorre de 2 anos de tentativa de negociações. E a ausência dessa regulamentação, ela se expressa o quê? Foi feita a greve porque um direito não foi concretizado. Se tem na Constituição que cabe ao governo federal, na qualidade de empregador, dar o reajuste anual, ele não dá há 7 anos, e ninguém questiona isso. Só que além de não dar o reajuste há 7 anos, o que dá é uma precarização do ambiente laboral. Por exemplo, dentro da Universidade Federal, nós temos um setor de psicologia, né, que tem primatas que são utilizados para fazer as experiências relacionadas à área psicológica. Só que não tem um hospital para esses animais. Aí o que acontece quando o animal adoece? Ninguém sabe para onde enviar. Então, o serviço público ali é oferecido, os servidores foram contratados através de concurso público, mas, na realidade, não se consegue prestar com efetividade aquele serviço público. Então, sobre essa discussão, falando sobre a teoria da mobilização, que foi o primeiro ponto que a gente discute, os servidores se reconhecem como trabalhadores, gênero, trabalhadores, estatutários ou seletistas. Ou eles delegam para a norma que está estatuída, dizendo o seguinte, não, mas a norma está aí, eu não preciso me movimentar, eu não preciso atuar civicamente, eu não preciso exigir meu direito porque a norma me garante. Então, a gente tem esse direito com relação à teoria do movimento. Uma outra discussão que tem a respeito disso é a respeito da politização dos sindicatos. E aí a gente não está falando da estrutura sindical em si, se o modelo brasileiro é o adequado ou não, porque antes da existência do modelo instituído como a gente conhece hoje, os movimentos funcionavam, que eram movimentos sociais que só foram regulados a partir de 88, né? Foram institucionalizados, né? E eles funcionavam muito bem. E o modelo que era utilizado era o modelo que a gente tem hoje, só que ele não era normativamente regulado. E quando ele passou a ser, ele deixou de ter a expressão que a gente acreditava que ele ia alcançar. Aí a pergunta é: isso decorreu porque houve uma ingerência política dentro da atividade sindical? É uma outra pergunta, é uma outra abordagem. Então, quando a gente fala dessa questão da representação sindical, a nossa grande discussão, quando a gente discute o que falta para que o servidor se reconheça como trabalhador, para que ele reconheça que um direito dele não está sendo respeitado pelo governo federal, que exige tanto das empresas privadas cumprir as normas, os regulamentos, a lei, né? E que tem um Ministério Público para fiscalizar nessa ausência, né? Apesar da precarização do Ministério do Trabalho, que já foi muito importante e que a gente sabe que foi desmontado, mas para o Serviço Público Federal não tem essa estrutura. Então, os servidores, como a representação sindical, estão jogadas a esmo. Então, eles funcionam por si mesmos, até por conta da regulamentação e por falta dessa, vamos dizer assim, dessa história que não se tem. Então, foi sempre feito de uma forma bem informal, né? Então, assim, com relação às greves de serviço público, a gente tem todas essas discussões, né, para discutir, e a gente não se prende muito na questão do modelo institucional de como ele se convencionou. Até porque no serviço público, diferente do seletista, o que se discutia seletista tinha um imposto sindical que acabou. No serviço público, apesar dele haver a possibilidade dos sindicatos de servidores públicos requererem o imposto sindical uma vez que eles conseguissem a carta sindical, que era o que os legitimava, no serviço público, nenhum sindicato federal nunca pediu imposto sindical, porque ideologicamente eles sempre trataram o trabalhador no sentido do reconhecimento representativo. Então, não tinha imposto sindical. Então, os sindicatos iniciaram lá atrás como associações de servidores, né? E depois de 80 eles foram se transformando em entidades sindicais, com reconhecimento político, né? Pela carta sindical e pelo reconhecimento como uma entidade civil. Certo. E, assim, professor Zé Cláudio, essa questão, ela se diferencia muito em relação à greve no serviço estatutário e no serviço seletista, né? Empregado seletista. E, assim, pós-reforma trabalhista, a gente entendeu e vimos, né, nesses 7 anos já de reforma, que os sindicatos eles ficaram abalados justamente por conta de alguns pontos específicos, que um deles, como a professora Roberta colocou, a questão da contribuição sindical não ser mais obrigatória. Como é que o senhor está vendo hoje esse contexto? Bem, na verdade, eu tenho uma visão que eu acho que toda essa questão deve ser vista ao contrário. Tem gente que critica a reforma trabalhista e ela é precarizante. Do ponto de vista do direito ao trabalho, ou seja, dos direitos dos trabalhadores, ela é claramente precarizante, né? Essa era a intenção e ela foi bem eficaz, né?
Então, eles precarizaram o direito dos trabalhadores. Mas eu acho que a questão deve ser vista de uma outra perspectiva. Que eu acho que algumas associações, como, por exemplo, dos juízes, dos procuradores do trabalho, eu sou da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, porque eu sou membro do Ministério do Trabalho aposentado. E eu acho que essas associações, eu acho que os juízes, os procuradores e os advogados trabalhistas, às vezes, não conseguem entender que a lógica é inversa do que eles estão pregando. Então, muita gente diz, a reforma trabalhista não teve a participação dos trabalhadores. É verdade, ela não teve. Mas ela não teve a participação dos trabalhadores e ela foi precarizante porque nós não temos representação dos trabalhadores. As entidades sindicais, rigorosamente, não são atores que sejam considerados dignos de estar na esfera pública. Então, o parlamento ignora a existência das entidades sindicais. Quando ele concede para as centrais e para as entidades sindicais alguma coisa, ele concede como se ele estivesse concedendo para alguém que não tem mais importância, e já teve muita importância. Tá? Por que nós tivemos uma reforma previdenciária em que os trabalhadores não foram ouvidos? A reforma previdenciária, elas são necessárias no mundo todo, no modelo de repartição simples, porque, por uma razão primária, a população está morrendo, felizmente, mais tarde. O aumento da expectativa de vida ao aumento deve corresponder o aumento do tempo de contribuição. Um sistema que tem um gap maior que 10 anos entre a aposentação e o falecimento do aposentado, ele não se sustenta. No sistema de repartição simples, não. Mas a nossa reforma ela foi um pouco brusca. Aí disseram, não, os trabalhadores não foram ouvidos. Aí, na reforma trabalhista, de novo, a reforma foi muito rápida e os trabalhadores não foram ouvidos. Não foram ouvidos porque eles não têm representação. Eu já escrevi diversas vezes, em diversos lugares, artigos e capítulos de livro, né, de uma forma recorrente, dizendo o seguinte, a primeira reforma que deveria ocorrer de interesse dos trabalhadores era a reforma sindical. Né? No mundo todo, o sindicalismo está em greve. Porque desapareceu o chão de fábrica, aquelas grandes concentrações de trabalhadores não existem mais. Uma fábrica com 10 mil pessoas não existe mais. As montadoras, que eram as últimas, elas são chamadas de montadoras exatamente porque elas não produzem mais nada, elas só montam. Isso reduziu muito a quantidade de braços. Então, os sindicatos, no primeiro momento, não souberam lidar com o desaparecimento do chão da fábrica. Num segundo momento, eles não souberam lidar com a reforma tecnológica. Né? Eu fui um que resistia, eu sou do tempo antigo, então eu achei que a terceira revolução industrial era a última. Mas não, nós estamos claramente numa quarta, porque nós temos uma nova reforma tecnológica que é completamente diferente do período da década de 70. Da mudança, não, dessa vez ela é completamente diferente e ela pulverizou a atividade produtiva. Os sindicatos não conseguem lidar ainda direito com essa. E, além do mais, como eles... E tu falaste, Angélica, no meio da tua fala, né, enquanto a professora Roberta falava também, nós temos uma crise de representatividade. Porque é como eu aprendi como professor italiano, que me foge o nome, em 97, não faz muito tempo, num curso em Turim. Ele disse, olha, nós italianos temos um modelo contratual de representação. Vocês têm um modelo institucional. O que significa isso? Que eles na Itália só representam seus associados. Aqui o sindicato representa todos, por causa da unicidade sindical. A representação total gera uma baixa representatividade. No serviço público, a professora Roberta falou da questão dos direitos, isso é verdade. Né? Na Europa isso aconteceu muito. A constitucionalização dos direitos acabou fazendo com que os europeus dissessem, olha, não temos mais que nos agrupar, está tudo constitucionalizado, esses direitos são nossos, eles estão aí só para serem concedidos. Eles são o que do outro chama de trunfos, né? Então, isso aqui é meu, é um trunfo contra o governo. Né? No serviço público aqui talvez possa acontecer. No direito do trabalho, no setor privado, isso não tem toda essa repercussão. Então, me parece que a falta de representatividade acaba fazendo com que exista um risco muito grande de que esses direitos cada vez mais sejam retirados. E não é a modernidade que vai retirar esses direitos, não.
é a falta de capacidade dos trabalhadores de, em grupo, em união, se oferecer algum tipo de oposição a isso. A greve seria um instrumento importante, mas na mão de um sindicato forte, não na mão de um sindicato que não tem mais força. Por quê? Porque a maior parte da categoria não se vê representada neles. Esse que é o grande problema. É verdade. Uma coisa interessante sobre isso é que, quando a gente vai em reuniões nas bases sindicais, as perguntas que vêm dos associados ou não associados, que no momento da greve é uma representação extraordinária, né? Mesmo que não é associado, acaba sendo representado, é dizer o seguinte: o que o sindicato vai fazer? Aí a gente devolve a pergunta: o que nós vamos fazer? Porque o sindicato são vocês. O sindicato não é um CNPJ com uma entidade com diretores eleitos que substitui a vontade de vocês. Isso é só formalmente. Só formalmente. Materialmente, se vocês não tiverem no apoio da entidade, da militância, da luta concreta, das discussões, da própria formação da categoria e na discussão com a chefia, isso não avança. Então, realmente, a gente percebe que há esse afastamento da categoria, né? Agora, o porquê disso é o X da questão. E o que o professor Zé Cláudio acabou de dizer nessa questão, que a nossa roupagem, né, dentro do direito coletivo é justamente essa, né? A questão de ter os associados, os sindicatos, os que não são associados. Eu ainda não cheguei nesse tópico, professor Zé Cláudio, no direito do trabalho, porque aqui a nossa disciplina está juntando já o direito do trabalho com o direito coletivo. E aí já não chegou lá. E como estava conversando outro dia em sala, os alunos, e aí eles falam assim, eu perguntei, né? Gente, eu não sou sindicalizada, por exemplo, ao Simprom, que eu acho um sindicato que, na verdade, eu acho bastante até expressivo. Eu não sou sindicalizada, porém, eu pergunto para vocês, eu vou ter os direitos que a convenção coletiva da categoria nos coloca? Não só não é sindicalizada. Muitas pessoas ainda pensam que a gente só vai ter os direitos garantidos pelo sindicato se a gente tiver sendo associados a ele, estiver filiados a ele. E aí tem que explicar, né, que esse direito de filiação é um direito que parte de nós, como empregados, queremos ser filiados ou não, né? Mas ainda existe essa questão das pessoas acharem que a gente só vai ter direito ao que a convenção coletiva daquela categoria traz para nós de direito se a gente estiver sendo, se a gente for filiado àquele sindicato. É uma das lendas urbanas que eu sempre digo dentro, né, do direito do trabalho. Mas, assim, um ponto também importante que eu penso que vale a pena a gente ressaltar, agora eu vou abrir rapidamente meu roteiro rapidinho aqui, gente, é assim, o que fica ainda para as pessoas para poder entender, e aí podem os dois também comentar nesse assunto, é a questão do que seria, então, essa greve lícita, porque as pessoas entendem e acham que a greve pode ser qualquer tipo de manifestação, até mesmo uma manifestação que venha a ferir o direito, por exemplo, da própria empresa, ou o direito de outrem, por exemplo. Pessoal, a gente podia deixar um pouco claro em relação a isso. O que seria uma greve lícita, para que as pessoas pudessem entender do que se trata essa questão? Olha, a Constituição de 88, um consenso que a jurisprudência trabalhista chegou é de que qualquer greve é legal. Então, eu posso cessar coletivamente o trabalho, tá? Em princípio, bastando eu decidir que isso é conveniente e que a oportunidade é aquela. Mas aí veio a questão da abusividade. Então, o que seria uma greve hoje em dia? Não lícita seria uma greve que é desenvolvida com abusividade. E a abusividade ela acontece em 3 hipóteses. Tá? E a jurisprudência deixa claro, o artigo 14 da Lei de Greve deixa claro também. A primeira é a greve que não é para manutenção ou melhoria de condições de trabalho. Então, eu resolvi entrar em greve. Imaginem, por exemplo, que um candidato qualquer a prefeito na próxima eleição vem sendo obstado por uma série de decisões judiciais de fazer a campanha dele da mesma forma que os outros. E os trabalhadores resolvem, então, cessar coletivamente o trabalho para se opor a isso. Essa não seria uma greve, seria uma cessação coletiva de trabalho, que não seria considerada como greve, seria considerada abusiva e, portanto, sujeitariam tanto os trabalhadores quanto a entidade sindical a eventuais repercussões jurídicas, tá? Principalmente por conta ou como um direito do tomador de serviço. A segunda razão é a do momento. Eu não posso cessar coletivamente o trabalho depois de pacificado o conflito, tá? Então, é abusiva a greve em que se cessa coletivamente o trabalho logo depois de ter sido pacificado. E a gente viu, não precisa
não é exatamente assim, porque se eu tenho descumprido as normas que pacificaram o conflito, a cessação coletiva pode acontecer pelo descumprimento das normas, ou porque as condições se modificaram substancialmente, justificando uma nova cessação. E a terceira hipótese, mais difícil de ocorrer, é quando eu violo a própria lei de greve. Porque quando o Supremo considerou a 7783 uma lei constitucional, dizendo que a greve do artigo 9º era direito e não uma liberdade, ele validou as normas que estão na 7783. Então, imagine-se, por exemplo, que os trabalhadores resolvem, durante a greve, fazer um piquete violento. Isso torna a cessação coletiva de trabalho abusiva. Imagine que eles resolvem cessar coletivamente o trabalho numa atividade essencial sem avisar previamente a comunidade. Essa greve já foi. Nós já tivemos, por uma decisão por maioria apertada aqui do TRT da 8ª Região, mas tivemos há muitos anos atrás, ainda estava no Ministério Público, uma decisão que considerou que o descumprimento das normas da lei de greve tornava abusiva uma das greves dos trabalhadores em transporte rodoviário. Então, é possível, nesses 3 hipóteses. Em qualquer outra hipótese, a greve é possível e os trabalhadores podem exercitar. Totalmente isso, né? Roberta, desse caso, em relação aos sindicatos, né, no qual tu estás à frente, é importante também a gente destacar o seguinte: a gente sabe que há a paralisação das atividades, né? Tanto se for no seletista quanto se for no estatutário, a gente sabe que a paralisação dessas atividades, elas vão gerar, logicamente, uma consequência em relação a esse contrato de trabalho. E aí o que fica importante a gente também deixar claro aqui é essa questão da suspensão do contrato de trabalho em relação à paralisação, né? Por quanto tempo vai ficar essa paralisação, por exemplo, do pessoal aí do teu sindicato. E aí, como fica essa questão em relação a esses contratos? O sindicato ele consegue reverter porque é causa de suspensão do contrato de trabalho. Mas eles conseguem reverter a questão para eles continuarem a receber aqueles dias paralisados? Como é que fica essa situação? Então, isso para o serviço público está em construção. Por quê? Porque não tem a lei que regulamenta como tem no seletista. Então, o que havia? De 88 até mais ou menos 2010, as entidades sindicais de servidores públicos, eu só posso falar pelo Pará, elas faziam greve de uma forma absolutamente ilimitada. Ilimitada com relação ao fator tempo, ilimitada com relação ao fator de manutenção de essencialidade, de cumprimento de qualquer requisito formal para deflagração, como só passou a ser exigido a partir de 2010 com o julgamento dos 3 mandados de junção que foram propostos, né? Que é o 708 de Alagoas, 710 do Pará e o 712 do DF. E isso aconteceu exatamente depois daquela grande greve que teve do INSS em 2008, onde foi uma greve muito grande, maciça, em vários estados da federação, e os servidores do INSS tiveram 46 dias de salário suspenso. Aí o processo chegou até o STJ, na época a gente fazia parte do coletivo do CONTSEF, que é uma confederação nacional de vários servidores federais, e o argumento que nós utilizamos em primeira linha foi dizer o seguinte: não tem como descontar salário porque não tem regulamento para isso, para a greve do serviço público. E o segundo é que não tem como o governo federal, naquela ocasião, o INSS, descontar salário de 75 mil servidores se eles não sabem se os 75 mil estavam grevando ou não. Porque como a greve naquela ocasião ela era radicalizada, então havia o fechamento do acesso aos locais de trabalho de forma total, né? Havia agressões físicas, havia resistência em reposição, então era muito complexo naquele momento, né? Então, assim, acabou que a gente conseguiu reverter, houve a reversão do pagamento de salário, e aí as entidades sindicais, numa reunião coletiva em 2010, resolveram propor mandado de junção para tentar ter um parâmetro de como iria se atuar, porque, olha, de 88 até 2010, quase 20 anos sem regulamento, como a maioria dos direitos dos cidadãos e dos trabalhadores, tem uma previsão, mas a ausência de regulamentação impede o exercício. Então, o que se resolveu falar, discutiu coletivamente nos jurídicos? Vamos fazer as proposições do mandado de junção, bora ver o que a gente consegue. Eu quero deixar claro que eu fui contra, tá? Por quê? Porque saiu o que a gente esperava. O mandado de junção mandou aplicar a lei de greve seletista. A lei de greve seletista, ela não atende às necessidades, às características específicas do serviço público.
né? Porque, por exemplo, aí ele fez uma modulação na lei de greve. Ele disse, ó, serviço público, em tese, é essencial, porque se ele não fosse essencial, ele não era serviço público. Vai se garantir, teoricamente, a manutenção dos 30% e vai se garantir todos os procedimentos da lei de greve. Quais são os procedimentos? Negociação exaustiva, deflagração por Assembleia Geral da categoria, notificação, no caso, do governo e da sociedade civil, informando o prazo de início da greve para manter os serviços essenciais. Então, se exigiu basicamente regras gerais. E, de resto, a cada final de greve, dependendo da radicalização, é que, quando chega ao judiciário, há as modulações no caso específico. Então, na prática, o que acontece? Sendo essencial, logicamente, o trabalho vai ter que ser reposto. Então, falando da educação, não tem como haver uma realização de uma greve se suspender a atividade de prestação de educação, formação do ensino técnico, tecnológico ou superior, e o governo descontar esse salário e o professor dizer, ok, se você descontou, não vou repor. Se eu não for repor, a turma não se forma. Se a turma não se forma, está quebrado a essencialidade da atividade pública. Então, assim, na prática, suspender salário para esse tipo de atividade, ela é incoerente. Então, o que é melhor? O que a gente discute? Iniciar as tratativas de negociação já no início da greve. Claro que a gente não tem como prever quando aquilo vai acabar, mas a gente faz umas tratativas iniciais para garantir a essencialidade. Geralmente, as turmas que estão formando, ou projetos que têm um prazo que podem perecer. Então, tudo, teoricamente, deveria fazer parte de uma negociação. Infelizmente, neste momento, na greve que está acontecendo agora, isso não está acontecendo, coisa que já a gente tinha avançado, a gente está sentindo um retrocesso, né? Porque como o movimento ele não se apresenta de uma forma subsistente, também de uma forma ineficiente a gente consegue avançar nas negociações do aspecto formal, né? Mas e o governo federal vem atuando de uma forma, vamos dizer assim, restritiva de alguns direitos. Então, a gente sabe que tem um projeto aí para regulamentar a lei de greve do serviço público, né, que não avança, né? E que o governo federal resolveu ele regulamentar. Qual é a nossa crítica com relação a isso? É que só o que pode regulamentar uma norma constitucional seria ou uma lei complementar. E o que o governo federal faz? Ele baixa instruções normativas. Hoje está em vigor a instrução normativa 49, que, entre outras exigências, ele cria um cadastro para imputar o servidor que está grevando e dizendo que tipo de atividade de greve ele está fazendo. Nós consideramos isso um assédio contra o direito de liberdade de greve. Porque se é suspensão de contrato de trabalho, naquele momento eu não sou servidor. Se eu não sou servidor, eu não estou prestando trabalho. Se eu não estou prestando trabalho, por que eu tenho que informar a minha chefia do que eu estou fazendo numa atividade política? Então, do nosso ponto de vista, são ações contraditórias do governo que estão confrontando uma disposição constitucional que ele deveria atuar para garantir e não para retirar. Então, a gente tem enfrentado esses problemas. Na prática, dentro da área da educação, ainda não tive conhecimento de haver esse desconto, pelo menos no estado do Pará. Mas isso não está posto, né? Não está posto. No caso da educação, me metendo aqui nessa história, o caso da educação é absolutamente incoerente, quer dizer, descontar sem reposição quebra a atividade de ensino e ela não pode. Na verdade, não é só a educação, nós temos um problema sério, por exemplo, que há 3 meses os servidores na área de meio ambiente ou estão em greve ou estão realizando uma operação padrão, né? E, por exemplo, isso prejudica completamente a atividade econômica. Não se expedem licenças ambientais há 3 meses, né? Isso é problemático. E os governos, independentemente da coloração político-partidária e ideológica, eles acabam atuando da mesma forma, é uma coisa impressionante, né? Eles querem atuar unilateralmente, impondo regras que eles não podem. A cessação coletivo de trabalho é exatamente contra a conduta do tomador de serviço e ele não pode ditar como é que essa cessação vai acontecer, né? Essa portaria, essas regulamentações são absolutamente inconstitucionais, né? Os mandados de junção não me parece que autorizaram nada desse sentido. Não. Né? Mas o grande problema, me parece, eu denunciei isso em 96, quando eu publiquei um livro sobre sindicalização do serviço público, é que não havia nenhum interesse político em que essas leis chegassem a bom termo. Teve até um deputado do PT de Minas Gerais que propôs uma lei complementar, porque naquele tempo ainda não tinha havido a reforma, a lei de greve era por lei complementar, agora é por lei própria.
para não vincular exatamente a 783, 7783, que foi o que o ministro relator Gilmar Mendes, pelo menos no MI 708, fez, o que é um erro, né? Atividades econômicas, atividades diferentes, mas teve um deputado do PT que disse o seguinte, a lei dele era assim, enquanto não foi editada a lei complementar de que trata o artigo 37.7, aplica-se a lei de greve no setor privado. Isso é bom, então não precisa, aplica logo a lei. Mas assim, na verdade o que eu quero mostrar é a falta total de interesse de regulamentar, né? E acaba gerando problema. E como disse a doutora Roberta, é absolutamente claro, não há serviço público que não seja para garantir direito fundamental. Então, todos são essenciais. Da suspensão do contrato, também eu estava pensando aqui. Essa questão que a gente envolve a suspensão do contrato de trabalho no seletista, consegue ser, às vezes, fazer essa reversão, não consegue? Não, Não, no, eles conseguirem receber no esse seletista, os dias de greve, a suspensão do contrato, ou seja, relações obrigacionais durante a greve, pela lei de greve, são resolvidas de três formas: por acordo, por arbitragem, que nunca acontece, ou por decisão da Justiça do Trabalho. Quando é por acordo, normalmente eles estabelecem uma reposição das horas, né? Criam um banco, então, negativo, eu estou devendo tantas horas, não desconta, se a greve tem curta duração, paga os salários, não desconta e o empregador usa essas horas, respeitada a legislação, quando ele precisar. A Justiça do Trabalho, às vezes, manda simplesmente pagar as horas, às vezes ela manda compensar, tá? Exigindo um trabalho maior sem pagamento do adicional de horas extras. Mas isso não é por conta dessa lei, é por conta da antiga, porque a antiga dizia que, atendido parcial ou total às reivindicações, paga-se o salário independentemente de reposição. No setor público, o doutor Roberto deixou bem claro, havia uma política de não descontar. Só que tem um detalhe, os servidores estatutários não têm a suspensão do seu contrato. Eles têm o direito de não prestar serviço durante a cessação. Então, regular isso por meio de desconto vai ser uma coisa muito complicada, uma engenharia muito complicada. Agora, deveria era o parlamento se cercar de especialistas e construir. É rigorosamente um abuso, não é nem um absurdo, é um abuso nós termos o artigo 37, inciso 7º, que trata de direito fundamental, não está lá diretamente do artigo 5º ao 20 e pouco, que trata dos direitos fundamentais, mas está vinculado ao artigo 9º. O artigo 37, inciso 7º, é de direito fundamental, sim, é o direito fundamental dos servidores públicos de cessar coletivamente o trabalho. Já deveria ter sido regulamentado. É um abuso que até hoje o parlamento não tenha feito isso. E deixar para o Supremo, claro que nós não vamos entrar nessa discussão, a discussão que hoje em dia eu travo, do acerto das decisões do Supremo no chamado ativismo judicial. Me parece que a partir de um determinado momento o Supremo perdeu completamente a mão e tem decidido quase em todas as ocasiões de uma forma absolutamente arbitrária e contrária ao interesse da coletividade. Então, o que era um acerto, que era o ativismo judicial, hoje em dia é um risco para todos. Né? No caso do MI 708, foi o que aconteceu. Eu não conheço os três, o doutor Roberto conhece a fundo, mas eu conheço bem o 708, e ele nem de longe trouxe o que era melhor para regulamentar. Era mais fácil que tivessem construído lá um memento, um roteirozinho, regras básicas, para que aquela greve pudesse servir de baliza. Simplesmente jogar para uma lei que é de uma situação completamente diferente foi a pior decisão possível. No serviço público, nós tivemos um caso recente emblemático. Ok, a greve é um direito constitucional, né? O STF já disse que usa como parâmetro a lei de greve seletista, exige que seja garantido um mínimo da essencialidade de 30%. Mas tivemos uma decisão judicial da Justiça Federal do Paraná, recentemente, na greve dos servidores públicos, onde tem um hospital universitário, que a IBSER, que é uma empresa pública que foi contratada para gerir os hospitais e universidades, entrou contra o movimento de greve no Paraná. E o juiz federal determinou que fosse mantido 100% das atividades no hospital. Aí ele usa, inclusive, a teoria do Alexis,
Ele diz pelo princípio da ponderação, inclusive, que ele nem não sabe aplicar o princípio da ponderação da Lex Si, porque ele não relativiza os direitos fundamentais, né? Mas aí ele diz o seguinte: entre o interesse coletivo de garantir a saúde e o direito de greve do servidor, eu vou garantir 100% do direito à manutenção da saúde das pessoas que precisam do hospital universitário para poder ter o tratamento de saúde. Inclusive, isso foi objeto de reclamação constitucional, nós entramos com uma reclamação constitucional e a decisão foi suspensa em 48 horas. Mas é muito contraditório, é muito esdrúxulo como o próprio judiciário nessas ações que deveriam simplesmente aplicar a legislação, eles agem com ativismo. Então, a greve ela não deixa de ser um movimento que é criminalizado dentro do seio da sociedade. Né? No serviço seletista, tanto quanto no público, só que o público tem um agravante. O serviço público, para a sociedade, é o melhor emprego, é o melhor status. E por haver a tal da estabilidade, que na verdade ela é vendida de uma forma equivocada, porque a estabilidade em si ela não existe da forma que a sociedade acredita, porque ela é relativa. Qualquer servidor público pode responder ao processo administrativo disciplinar e ser sim exonerado, como ele pode ser exonerado por decisão judicial transitada e julgada. Então, não é uma estabilidade absoluta. Mas a sociedade recebe essa questão da estabilidade, assim como a questão dos planos de carga e carreira, como sendo privilégios. E por supostamente esses servidores terem privilégios, eles entendem que eles não têm o direito de defender os seus interesses através da mobilização que é a greve. Então, o que a gente ouve reiteradamente, inclusive dentro da própria categoria de outros servidores, é dizer o seguinte: não, mas eu trabalhei no serviço privado e lá eu só tinha o reajuste salarial, mas eu não tinha carreira, eu não me desenvolvia, e aqui tá bom, não vou ficar quieta porque aqui tá bom. Então, a gente percebe que tem uma clara contradição, né, na efetivação desse direito, mas principalmente na conscientização da população com relação a isso. Porque pode ser melhor do que se tem aqui fora, no regime geral, o serviço público, mas ele não é tão melhor como se gostaria. Então, ele deveria servir de exemplo para trazer as melhorias do serviço seletista, para criar plano de carga e carreira nas empresas, né, como acontece no serviço público em sua maioria, mas é o contrário. O que a sociedade busca é rebaixar os direitos que já foram alcançados. Né? Então, assim, existe uma briga muito ideológica com relação a isso. Então, se você já tem direito, você não tem mais por que reclamar. Ainda que lá na Constituição diga, artigo 37, inciso 10º, é direito do servidor público federal o reajuste salarial, a reposição das perdas. São 7 anos sem reposição. 7 anos. E aí as pessoas acham que o movimento é abusivo. Então, assim, é uma reflexão que eu acho que ultrapassa até a linha do direito. Eu acho que passa por uma questão sociológica, antropológica, filosófica, que a gente falta formação mesmo para a sociedade com relação a uma discussão mais ampla. Eu já ia caminhando para o final e os senhores mesmo já foram finalizando, né? O professor Zé Cláudio já foi finalizando na questão de fazer essa diferenciação entre o seletista e o estatutário e já finalizar em relação ao estatutário. Mas, de fato, é importante ressaltar que as pessoas têm mesmo esse conto de fadas em relação ao serviço público, achando que a pessoa que tem a estabilidade, né? Estabilidade, como tu disseste, que não é estabilidade, mas sim um salário bom, e para algumas pessoas isso vai depender, porque isso vai depender de cada vivência, né? Que as pessoas realmente utilizam para si. Mas existe esse conto de fadas de realmente achar que o serviço público é o serviço que você está estabilizado, você ganha bem, então por que você vai reivindicar? Como é que não vai reivindicar 7 anos sem reajuste salarial? Né? Então, de fato, são situações que as pessoas devem ponderar e realmente buscar entendimento sobre as situações. Em relação ao empregado seletista, a mesma coisa. Sempre estão se buscando, logicamente, as melhores condições de trabalho. Hoje, eu já não estou mais atuando nessa questão da parte sindical. E eu não sei se o seu Zé Cláudio está, mas que não. Mas está mais ainda na questão ainda da escrita, né, professor? Nos artigos, Sim, nas pesquisas, né? Depois que eu deixei o Ministério Público, eu fiquei exclusivamente na docência. A docência, justamente. Então, assim, bem feliz, bem feliz. Feliz. Apesar que ele diga a mesma coisa, que eu estou caminhando mais para cá, para a docência, do que mais para a advocacia, por conta de ter abraçado mais o magistério. Mas a questão... Voltando à questão dos sindicatos aqui, né, no direito coletivo do trabalho, e principalmente no seletista, é que os sindicatos hoje, a gente percebe que essa expressividade já não é tão grande mais, mas por conta de vários fatores, como a gente conversou aqui. Não é só a questão
de reforma trabalhista, porque eu sou da mesma opinião que a sua, em relação, como o senhor falou, a questão do direito coletivo, eu penso que foi fundamental algumas mudanças, outras, logicamente, não, dentro do direito do trabalho, mas que haviam de ser necessárias serem feitas, né? Precisava haver essas modificações. Mas, assim, a gente conseguiu, nesse bate-papo, deixar bem claro que há uma diferenciação muito grande em relação à greve, serviço do empregado seletista e em relação ao serviço estatutário. A gente deixou isso muito bem aqui claro em relação a isso. E assim, quiserem fechar alguma coisa, só para a gente fechar esse contexto, eu achei que tu fechaste já muito bem, Roberto, mas se quiser falar alguma coisa para finalizar, né, sobre essa questão da greve no serviço público, e depois o Zé Cláudio fecha em relação também ao que ele entende na parte do empregado seletista. Só fecha rapidinho. Eu me considero já Já tendo concluído, eu passo a palavra para o professor José Cláudio. Bem, então eu antes de falar da parte privada, eu vou dizer, em relação ao serviço público, e eu fui do serviço público há muitos anos, acho que o que me parece hoje em dia é que existe uma política remuneratória que é absolutamente predatória, né? Eu sou um defensor de um Estado que não seja gigantesco, eu sou um defensor de um aumento de produtividade no serviço público, sempre defendi isso enquanto era servidor público, era agente político do Ministério Público, era servidor público como professor da universidade, mas o certo é que nos últimos 20 e poucos anos não existe uma política de remuneração. Isso vem tornando cada vez mais frágil, é cada vez mais difícil levar os melhores braços para o serviço público, né? Aquela história de que o serviço público é um paraíso, ele já não é um paraíso, principalmente para o trabalhador qualificado, e o servidor público normalmente é um trabalhador qualificado. Um exemplo, por exemplo, o governo agora lançou um programa para recuperar os cérebros que saíram do Brasil da área de pesquisa e foram para o exterior. E uma das críticas que todos os analistas fizeram é por que não existe uma política para impedir que novos cérebros saiam? Por que só trazer? Primeiro que esse pessoal não vem, se ele está com melhores condições, eles não vão retornar. Agora, nós temos gente aqui que, se não for apoiada do mesmo jeito, vai embora. Então, existe necessidade de haver uma mudança de postura, independentemente da coloração do governo, para que a gente possa ter um serviço público mais produtivo, mas também mais valorizado. O servidor público que não é valorizado, e 7 anos sem reajuste, é absolutamente uma agressão. Quer dizer, eu tenho o poder de compra sendo corroído todos os dias por 7 anos e é absolutamente justo que o mínimo de reposição seja feito. No setor privado, me parece que o que precisa haver, e ele está absolutamente degradado também, né? E outra coisa, ele foi completamente mexido com a nova revolução tecnológica. O que nós precisamos é mudar a forma de representação. O que ainda pode funcionar no serviço público, seguramente não funciona no setor privado. As entidades sindicais só servem para arrecadar. Com o fim da contribuição sindical, elas estavam fadadas ao desaparecimento. O Supremo agora deu uma energia extra quando resolveu, contrariando toda a sua jurisprudência, a súmula vinculante 40, resolver que pode cobrar contribuição assistencial, né? E esse gás novo vai fazer com que esse modelo persista por mais um bom tempo. Enquanto ele persistir, os trabalhadores não serão representados. Na verdade, o grande problema nosso é que os nossos trabalhadores não têm a consciência de perceber. No dia que tiver a consciência de perceber que eles estão enredados em algo que só os prejudica, talvez eles reivindiquem algo diferente. Enquanto isso, nós temos esse movimento sindical trabalhista, pelo menos no setor privado, que está absolutamente doente e que continua a prestar um serviço que é absolutamente pífio diante da importância das entidades sindicais. A importância dos sindicatos são sem tamanho, e hoje a gente consegue ver que elas se perderam um pouco nesse sentido. Mas, professora Roberta, quer fechar alguma coisa? Tranquilo? A gente pode, então, fechar o nosso podcast de hoje? Podemos, senão eu vou abrir outro ponto, que é o assédio na greve. Não, Vamos eu deixar eu outro podcast. Eu posso só fazer uma propaganda? Posso? Né? Então, acabou de ser lançado o Trabalho Escravo, Caracterização Jurídica, a 4ª edição. Esse é um livro que foi lançado a primeira edição em 2014 e acabou agora lançando a 4ª edição.
trata do trabalho escravo, não é um livro só de direito do trabalho, é principalmente um livro de direito penal, porque ele analisa o trabalho incondicional do escravo da perspectiva do 149, que é uma norma do Código Penal brasileiro. Tá? É uma análise jurídico-filosófica, mas tem um pouco de ciência política, um pouco de antropologia, um pouco de sociologia. A experiência que eu tive com esse pessoal trabalha essa discussão, né, em diversos grupos de pesquisa que existem no Brasil, e está à disposição na editora LTR. E o outro é um livro que encerra um ciclo na minha vida, que é o Justiça Distributiva. Eu há 15 anos sou professor de filosofia política, mas eu estava durante esses 15 anos mais aprendendo do que lecionando. Então eu lecionei durante 15 anos, mas eu estava aprendendo muito, porque é muita leitura para fazer. Eu acho que essa leitura já é suficiente. Eu tenho 2 livros de filosofia política, esse é o segundo. O primeiro chama Justiça, Temas de Liberalismo Igualitário. E como é o encerramento do ciclo, esse livro foi feito por mim, puxado por mim, com a ajuda da editora B, que é uma editora de Belo Horizonte, da Beatriz, uma pessoa muito bacana, amiga. E ele tem uma versão impressa, que vem aqui para a Biblioteca da Estácio, mas ele tem uma versão também em e-book. Vocês podem encontrar nas minhas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, e eu vou passar para a professora Angélica, no caso dos alunos da Estácio, dos professores, vou passar a versão em PDF para o WhatsApp dela, e ela, de alguma forma, acho que faz chegar a todo mundo. Tá? Perfeito. Então, ele é um livro que não é vendido, ele é socializado, de distribuição livre para todo mundo. Poxa, então nossa biblioteca está saindo ganhando, então, hoje, né, professor Zé Cláudio, de Tá. receber essas Eu duas, espero que esteja. Inscrição, e a gente vai deixar à disposição para todos que quiserem fazer essa leitura super importante. O Zé Cláudio já escreve muita coisa, gente, muita coisa. Então, assim, e não é só começar a usar na ETR, também tem na Amazon também, né? Eu já vi Sim. as suas obras em outros. Os sites vendem. O que vocês não vão encontrar os meus livros da LTR, porque Direito do Trabalho eu publico pela LTR. Você não vai encontrar nas livrarias de Belém. Santo de casa não faz milagre. Mas pela internet vocês encontram, a Amazon preferencialmente, mas ou pelo site da LTR, que faz a venda direta. Todos os dois são muito rápidos a Perfeito. chegar. Perfeito. Então, eu lhe agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, de ter vindo aqui com a gente, ter conversado num tema desse tão importante e sempre socializando os seus conhecimentos, o que é de suma importância. Eu estava falando para a Roberta que a gente é fã. Eu sou fã há muito tempo, desde o mestrado eu fiz, ela também fez lá na UNAMA, e a gente teve a honra de lhe receber lá em alguns dos trabalhos, mas só não foi nosso professor, infelizmente, do meu, pelo Eu já menos não tinha foi. saído. Foi, o senhor foi convidado por uma das bancas de uma colega nossa lá de mestrado e a gente teve a honra de lhe receber lá. E desde aí eu tenho, né, fiz outro convite para o Zé Cláudio, como já falei, para Estácio Castanhal, que foi também um grande sucesso. A gente estava falando de reforma trabalhista, de pontos específicos. O Zé Cláudio falou sobre vários, né? Como a gente sabe, foram mais de 100 que tiveram modificações. E foi, assim, muito bacana o bate-papo que a gente fez lá. E aí, falando com a Roberta que eu tinha feito o convite para o senhor, ela falou assim, Angélica, eu não acredito, ele vai vir mesmo. Eu falei, poxa, que bacana, eu também sou fã dele. Caramba. Então, pronto, é bom que a gente já pega o autógrafo, né, e já deixa tudo em casa. Então, o senhor fica convidado para as próximas, né, outros bate-papos que a gente for fazer dentro do direito do trabalho, eu sei que eu posso contar com o senhor para poder fazer essa conversa bem bacana. Com certeza. Satisfação e a honra é toda minha. Então, muito obrigada, professora Roberta. Obrigado. Muito obrigada também por ter participado. Professora da casa, já é mais do que da casa. E da casa já fica à vontade também para utilizar o nosso podcast com quem quiser, trazer seus convidados também e fiquem abertos aí. Obrigada, professora Angélica. Obrigada, professor. Então, muito obrigada. Até logo, gente. Até a próxima.